Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja bem-vinda à dopamina de hoje. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor para a sua vida. Talvez você hoje tenha acordado ou até mesmo esteja vivendo o teu dia desanimada, preocupada, pensativa, pensando em tudo que o Senhor já prometeu na sua vida. Sabe quando você tem uma promessa de Deus, tem uma palavra de Deus e aquilo queima o teu coração, mas parece que passam os dias, passam os meses, até anos e aquilo não acontece. Parece que só fica no campo da expectativa que nunca se cumpre. Você já teve essa sensação? Talvez você esteja passando por isso agora. E muitas vezes, nesse sentimento, nessa angústia, a primeira coisa que a gente faz é questionar. Deus, por que eu ainda não estou vivendo a promessa? Por que está demorando tanto para acontecer? E muitas vezes, nesses questionamentos, até a gente acha que Deus se esqueceu. Ou que nós nos confundimos. Que nós que estamos doidas, né? Que aquilo não foi o que Deus falou, que na verdade era ilusão da nossa parte. Mas o Senhor, Ele quer que eu e você entendamos hoje que o Senhor é um Deus que cumpre aquilo que Ele fala. Lá em Lucas, no capítulo 21, no verso 33, Jesus diz aos seus discípulos: céu e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão. E essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Não importa o tempo que tenha passado, não importa o tempo que você está esperando, ou até mesmo as expectativas que estão sendo frustradas todos os dias porque você está ansiosa para que isso aconteça. Entenda uma coisa, a palavra do Senhor, ela não pode ser apagada com o tempo, e muito menos esquecida e levada pelo vento. A palavra do Senhor é uma palavra que se cumpre, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porém, o que nós precisamos entender é que a promessa de Deus, ela se cumpre na nossa vida com duas coisas que precisam acontecer. Primeiro, precisamos estar preparadas para viver essa promessa. Se nós olharmos, por exemplo, na Bíblia, vemos o exemplo clássico de Davi. Ele recebeu uma promessa de Deus de que ele seria rei de Israel. Porém, quando ele recebeu essa promessa, ele ainda era um pastor de ovelhas. Era ainda um menino que precisava amadurecer, precisava ser desenvolvido, precisava aprender ainda o que era de fato ser rei. Então, o Senhor lança essa palavra para ele, unge Davi, abençoa a vida de Davi, faz essa promessa, mas Davi, ele continua no dia seguinte ainda como pastor de ovelhas. E é isso que nós precisamos entender. Quando Deus lança uma palavra na tua vida, isso não quer dizer que no dia seguinte já vai acontecer. Na verdade, quando Deus lança uma palavra é para que você se prepare, para que você comece a trabalhar a tua mente, no teu coração e até mesmo começar a gerar aquilo como se você estivesse grávida de uma palavra de Deus. Sabe quando você fica ali gerando aquilo dentro de você, mas isso tem um processo, é que nem a gravidez. Você gera por um tempo ali, aquilo fica gerando em você e vem todo o desenvolvimento. E quando você tem ali o processo da gravidez, você começa a trabalhar toda a tua vida, todo o teu entorno. Então, por exemplo, você descobre que vai ser mãe, você começa a pensar como que vai ser sua rotina, onde que a criança vai ficar. Se você tem um quarto aí, você vai ter que decorar aquele quarto, comprar bercinho, comprar roupa, começar a organizar a tua vida para quando chegar o filho, tudo esteja preparado. Não é diferente com a promessa de Deus. Quando você recebe uma palavra de Deus, aquilo tem que ser gerado dentro de você. E aquele processo de gestação da promessa de Deus começa. E com isso você começa a ter que mudar as coisas na sua vida, o seu posicionamento, você começa a ter que entender algumas atitudes que são necessárias serem forjadas em você, trabalhados no seu caráter, para que você comece a o quê? Estar apta e preparada para quando aquele projeto de Deus vier acontecer, você esteja pronta. Caso contrário,
vai acontecer de uma maneira que não será bênção para a tua vida. E se não será bênção, Deus ele não permite que você desfrute daquela promessa. E se a gente olha novamente para o exemplo de Davi, vamos entender que Davi, por mais que ele tivesse uma promessa, ele ainda precisava ser preparado. Ele ainda precisava passar pelo processo de maturidade para que a promessa se cumprisse. E quando ele se tornou rei, ele já estava apto a ser um rei, porque ele já tinha um exército, ele já sabia lutar batalhas, ele já entendia como fazer acordos, como direcionar um povo, porque ao longo da jornada de preparo dele, ele foi passando por desafios, obstáculos, dificuldades que foram forjando o caráter dele. E não é diferente comigo e com você. As promessas que Deus faz, elas vão se cumprir na medida em que você estiver preparada. E esse preparo não depende só de Deus, depende de você. Esse preparo é um preparo que você precisa buscar todos os dias. Então, o que você tem feito para se preparar para a promessa que Deus fez na tua vida? Quais são as promessas que o Senhor já fez na tua vida? E quais são as atitudes que você precisa desenvolver, ou caráter que você precisa desenvolver para viver essa promessa? Talvez Deus tenha prometido que você vai viajar pelo mundo, mas você ainda nem sequer começou a buscar estudar um idioma, por exemplo, o inglês, que vai ajudar você a ter uma melhor experiência nessas viagens. Talvez você nem foi atrás de tirar um passaporte, porque o passaporte é o básico para você sair do Brasil. Você consegue entender? Mas a gente quer viver a promessa, só que nós não estamos fazendo a nossa parte. Talvez as promessas que Deus te deu é que você vai ser uma ministra da palavra, mas você tem se preparado para ser uma ministra da palavra, você tem estudado a Bíblia, você tem buscado conhecer a parte mais histórica da palavra, da Bíblia, entender também a revelação que há por trás, você tem buscado se preparar ministerialmente para isso? Quais são as promessas que Deus tem feito para a tua vida? Ele prometeu que vai abrir portas maravilhosas de emprego para você, mas o que você tem feito para que essas portas sejam abertas? O seu currículo é um currículo que está sendo trabalhado, desenvolvido, aperfeiçoado? Nós precisamos entender que a promessa de Deus ela se cumpre na nossa vida na medida em que nós também correspondemos a ela. Se Davi tivesse continuado do mesmo jeitinho ali, apenas cuidando das ovelhas, talvez ele nunca teria se tornado rei. Você consegue entender? Porque Deus não ia permitir que ele se tornasse rei sem que ele estivesse realmente preparado. Deus não vai lançar uma promessa na tua vida e fazer com que ela aconteça e você esteja totalmente despreparada para que aquela promessa se torne um problema na tua vida. Não é assim que Deus faz. Deus nunca vai lançar uma palavra na tua vida e vai cumprir sem que você também esteja preparada para receber aquela palavra. Então, o teu papel neste processo que está aí demorando na sua perspectiva é se preparar. Enquanto demora o tempo, é porque você também está demorando para se preparar. O maior exemplo disso é o povo de Israel no deserto. Não era para demorar 40 anos para eles adentrarem a terra prometida. Porém, precisou de todo esse tempo para que Deus pudesse forjar o caráter daquele povo. Enquanto eles não estavam prontos, com a mentalidade pronta para entrar na terra prometida, enquanto eles ainda carregavam uma mentalidade de escravos, enquanto eles ainda estavam presos no passado, o Senhor não abriu as portas da terra prometida para eles e manteve eles no deserto. E detalhe, aqueles que saíram lá do Egito não foram os mesmos que entraram na terra prometida, apenas Josué e Calebe. Todos que entraram na terra prometida já eram a nova geração. Então, os que saíram do Egito não viveram a promessa. Foram até próximos de viver a promessa, mas a falta de preparo fez com que eles não conquistassem e não pudessem experimentar a promessa feita. Mas a promessa de Deus se cumpriu. Não se cumpriu no tempo deles, mas se cumpriu no tempo da próxima geração. Se Deus tem lançado palavras sobre a tua vida, se você quer viver, cabe a você se preparar. Caso contrário,
Essas palavras não ficarão vazias, mas elas podem se cumprir em uma próxima geração. E se você quer ser a geração que cumpre e que vive as promessas de Deus, comece a se preparar. O tempo de preparo que você precisa é o tempo de espera que você terá da sua promessa. Consegue compreender isso? Quando você entender que quanto mais rápida você estiver pronta, mais rápido vem a tua promessa. E a segunda coisa que nós precisamos entender é que além de estarmos preparadas para viver a promessa, nós também precisamos respeitar o tempo e o propósito de Deus. Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 nos ensina isso. Há tempo para plantar, tempo para colher. Por mais que você se sinta preparada, e até mesmo por mais que você ache que já está pronta, o único que vai determinar se o tempo é o tempo certo é o Senhor e não você. Então, sabe o que você precisa fazer? É alinhar a sua expectativa à expectativa de Deus. É caminhar conforme o plano de Deus. É se mover conforme a instrução de Deus. Conforme você vai caminhando com Deus, você vai se movendo na instrução, você vai vivendo o tempo de Deus, você vai experimentando as promessas dele na sua vida no tempo determinado. Eu tenho uma experiência pessoal muito interessante. Quando eu fui me casar, eu lembro que eu tinha dois anos assim para escolher. Ou me casaria em 2019 ou me casaria em 2020. E eu senti no meu coração que o casamento teria que acontecer em 2020. E nós escolhemos a nossa data para 2020, dia 12 de outubro de 2020. E o que aconteceu em 2020? Pandemia. E eu lembro que eu falava, Senhor, o Senhor prometeu que daria um casamento para a minha vida, o Senhor trouxe palavras dizendo que eu viveria todas as promessas, e de fato eu tinha promessas do Senhor, do meu casamento, das coisas darem certo, só que veio uma pandemia. E naquele tempo, naquela pandemia, eu falava assim, meu Deus, eu escolhi no tempo errado. Era para ter escolhido 2019, eu escolhi 2020. Até que o Senhor falou assim, não. O cumprimento da palavra não é no seu tempo, é no meu. E quando você orou, pedindo para que eu te direcionasse no melhor momento, eu coloquei no teu coração o ano certo. O ano pode ser um ano de desastre. O ano pode ser o ano onde está sendo um caos. Mas aquele que está comigo viverá as promessas. Porque não é no tempo do homem, é no meu tempo. Enquanto no tempo do homem estava dizendo que não era a época de casar, no tempo de Deus era sim o tempo certo do meu casamento acontecer. Então, conquistadora, o que eu posso te dizer é o seguinte: não alinhe suas expectativas ao seu próprio desejo, mas alinhe as suas expectativas ao tempo de Deus. Por mais que no tempo de Deus pareça loucura, porque normalmente o tempo de Deus é loucura para os homens. Mas se você alinhar a sua expectativa no Senhor e crer nessa palavra que nós começamos esse devocional, que a palavra do Senhor não passará. Céu e terra passarão, mas as palavras do Senhor permanecerão. Se você crê nisso, não importa o tempo que passe, não importa a circunstância que você enfrente, vai acontecer. Mas lembre-se, esteja preparada. Aproveite esse tempo de espera para se preparar e também alinhe a sua expectativa de tempo, não ao que você quer, mas sim ao tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é o tempo que nós devemos viver. Então, avalie hoje quais são as promessas que Deus fez para a tua vida e quais são as atitudes que você tem em cima dessas promessas. Você tem se preparado? Você tem alinhado o seu tempo ao tempo de Deus? Você tem pedido para que Deus te direcione no tempo certo? Ou você tem colocado diante de Deus somente a sua vontade? O Senhor quer que você compreenda que o tempo dele é melhor e que você precisa também estar preparada para viver as promessas dele. Se essa palavra abençoou a tua vida, se essa palavra trouxe direcionamento para você hoje, compartilhe com outras pessoas. Compartilhe esse vídeo para que outras mulheres e outras pessoas sejam abençoadas. Você é uma conquistadora e conquistadora não guarda a vitória só para si. Não guarde essa palavra só para você. Compartilhe. E se inscreva aqui no canal para não perder as próximas dopaminas.
para que você sempre seja alimentada todos os dias por uma palavra de Deus, de direcionamento e de posicionamento para a tua vida. Que Deus te abençoe e fique com Deus. E não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. Tchau, tchau!